Abra a sua Bíblia ou então me acompanhe aqui na projeção, no texto de Josué capítulo 1, a partir do versículo 1. A Bíblia diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: o meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém resistirá a você todos os dias da sua vida, Josué. Assim como eu estive com Moisés, eu estarei com você. Olha que lindo: eu nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que eu prometi sob juramento aos seus antepassados. Ou seja, você vai liderar esse povo a um tempo de cumprimento de promessa. Josué, existem palavras, profecias, promessas que foram liberadas há centenas de anos atrás. Esse povo está na expectativa de que algo aconteça, algo esperado, tão sonhado aconteça. E você é o líder, você que vai comandar, você que está com a bola da vez, a tarefa é sua. Você tem uma grande missão para realizar. Somente seja forte e muito corajoso. Sublinhe isso. E tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar das palavras deste livro da lei, de meditar nelas de dia e de noite, porque se você fizer isso, se você cumprir fielmente tudo que está escrito nessa palavra, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Eu escolhi Josué para falar sobre você só dá certo praticando a palavra, porque Josué é alguém que simboliza, assim de uma maneira muito clara, muito escancarada, a importância e a primazia que deveria ter nas nossas vidas o meditar e o praticar a palavra de Deus. A Bíblia nos fala que Josué foi o sucessor de Moisés. Ora, quem foi Moisés? Moisés foi o homem que falava com Deus face a face, como qualquer um fala ao seu amigo. É isso que a Bíblia fala sobre ele. Então Moisés foi um homem de uma profunda intimidade com Deus. Foi o homem que liderou durante 40 anos Israel. 40 anos, não são 40 dias. Um longo tempo. Portanto, Moisés foi um líder que construiu uma plataforma de credibilidade, de autoridade. As pessoas respeitavam Moisés. Moisés foi o camarada que tocou nas águas do Mar Vermelho e o povo de Israel passou a pé enxuto. Moisés foi o homem que, quando não havia água, ele foi lá e feriu a rocha e dela saiu água para saciar o povo no deserto. Moisés foi o homem que, quando o povo estava faminto, ele orou, pediu: Deus, socorre o povo, e Deus mandou pão do céu, maná. Moisés foi o homem que comandou Israel durante esse tempo difícil da peregrinação no deserto. Então Moisés era o cara, Moisés era a referência, Moisés era o padrão. E Josué vem para receber o bastão de Moisés, para substituir Moisés. Pergunta: tarefa fácil ou difícil? Dificílima, beirando o impossível. Agora pense como é que se sente Josué. Muito provavelmente pressionado. Há um fardo, há um peso sobre ele. Eu não tenho o direito de errar. Eu não posso vacilar. Moisés tirou o povo do Egito, eu preciso tirar o povo do deserto. Eu não tenho o direito de fracassar.
Josué pensa comigo. É alguém que provavelmente toda noite ia colocar a cabeça no travesseiro pensando: olha onde eu fui me meter. Olha o nível de responsabilidade que agora eu tenho. Deus me subiu de nível, mas com isso também subiram de nível, por exemplo, as minhas guerras, os meus conflitos, as questões que eu tenho que lidar. Escute, todo crescimento tem um preço. É muito lindo no começo do ano a gente falar: Deus, eu quero subir de nível. Já viu isso? O crente gosta disso. A gente ora no começo do ano: Deus, eu quero ir para um outro nível. Ah, Senhor, me sobe de nível, me leva para um lugar maior, Senhor, alarga a minha tenda. Aí a gente invoca todo versículo que tem promessa boa. Todo versículo que tem: Deus, me faz transbordar para a direita, me faz transbordar para a esquerda. Eu quero avançar e não retroceder. Aí Deus olha e diz: ô filho, só tem um detalhe, nota de rodapé: o pacote é completo. O pacote é completo. Ah, quer um nível maior? Maravilha. Vai ter um nível maior de gigantes também. Vai ter um nível maior de guerras também. Vai ter um nível maior de problemas a serem solucionados também. Antes quem resolvia era Moisés, agora seria Josué. Antes quem aguentava a crítica do povo era Moisés, agora seria Josué. Antes quem segurava as pauladas nas costas era Moisés, agora seria Josué. Antes quem dava respostas. Olha que responsabilidade é você ter que ter e dar respostas. Dá respostas dentro de casa, dá respostas para a esposa, respostas para os filhos, resposta dentro da sua empresa, dentro do seu lugar de trabalho, para os seus liderados, para as pessoas que estão ali contigo, dizer para onde eles têm que ir, apontar a visão, descrever o caminho. É uma grande tarefa, é um peso também, é um fardo, é jogo de gente grande. Josué saiu do time de base, e ele agora tem que ser camisa 9 em time de primeira, qualidade. E aí vem Deus falar com ele. Deus marca uma conversa. Deus vai bater um papo com Josué, uma mentoria. E quando Deus vai conversar com Josué, é muito interessante. Porque ele vai, a princípio, deixando claro para o Josué, que ele tem de fato, muitos motivos do Josué para temer. Por exemplo, Deus deixa claro, é um tempo de transição. Moisés está morto. Aquele que você tinha ao teu lado para ser o teu mentor, conselheiro, ajudador, agora não tem mais, ele está morto. Você não pode contar com Moisés. Não pode contar com as palavras de Moisés. É um tempo de transição. Agora é contigo. Deus deixa claro, é um tempo de superação. Ele diz: vai e leva o povo a cruzar o Jordão. Ou seja, faz o povo se despedir do deserto e entrar na terra prometida. É um tempo de superação. Leva esse povo, Josué, a eles viverem o que eles nunca viveram. Faz esse povo, Josué, desfrutar do que eles nunca desfrutaram. Eu não sei se Deus está facilitando ou complicando para Josué. A minha percepção é como se ele estivesse dando assim um choque de realidade. Josué, é sério. Você está à frente de algo muito sério. Então Deus vai deixando claro: Josué, é um tempo crucial, divisor de águas na sua vida. Há uma mudança de ciclo. Eu estou fechando um capítulo na tua vida. Eu estou começando um novo capítulo na tua vida. Ei, Josué, você era antes o coadjuvante, agora você é o protagonista. Eu quero declarar profeticamente sobre a sua vida, esse ano de 2025, existem ciclos que Deus está encerrando, e novos ciclos que Deus quer inserir você. Tem capítulos que Deus está colocando um ponto final e terminando, e tem novos capítulos que Ele está abrindo e te convidando a viver. Há um novo de Deus, há um tempo novo do céu. Sim, meu irmão, há projetos e propósitos novos. Mas aí vem um detalhe. Se nós perguntássemos para Deus: Deus, como eu posso me equipar, me preparar, me capacitar para dar conta de tantos dilemas, questões, desafios, guerras, obstáculos que me esperam?
como eu posso me equipar para viver esse novo ciclo, viver esse novo tempo, sair do deserto, entrar na promessa. Como? Deus não nos daria 10 pontos, Deus não nos daria 5 pontos, Deus não nos daria nem 3 pontos. Deus tem apenas um ponto, uma coisa só, uma coisa que tem o poder de mudar radicalmente quem somos e de nos empoderar sobrenaturalmente para sermos quem Deus nos chamou para ser e fazer o que Deus nos chamou para fazer. Uma coisa só. Essa uma coisa ele disse para Josué. Ele diz: Josué, somente uma coisa você tem que fazer. Seja forte e corajoso. Eu sempre pensei que esse seja forte e corajoso de Deus era porque assim, sabe, ele teria muitos desafios e problemas. Então ele tinha que se encorajar, não ter medo. Até que eu entendi que tem um complemento. Deus diz: seja forte e corajoso com um objetivo: tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Deus estava dizendo: Josué, uma coisa só você precisa colocar todo o teu foco, toda a tua energia nisso, porque se isso acontecer na tua vida, você vai ser sim equipado para cumprir os meus planos para a tua vida. Se essa uma coisa acontecer, se você viver essa uma coisa, você vai romper, Josué. Qual é a uma coisa, Deus? Ele disse: Josué, obedeça a minha palavra, pratique a minha palavra. É como se Deus estivesse escrevendo em letras garrafais: Josué, você só dá certo praticando a minha palavra. É como se ele dissesse: eu não quero saber, Josué, se não tem mais Moisés. Eu também não quero saber quantos inimigos você vai enfrentar. Eu não quero saber quantas cidades você vai ter que conquistar. Eu só quero te dizer uma coisa: você só tem como dar certo praticando a minha palavra. Meu irmão, se nós entendêssemos isso, a gente pegaria toda a nossa força, toda a nossa energia e focaria nisso, colocaria como a meta número 1 desse ano para nós e da nossa vida: Senhor, eu quero habitar na Tua palavra e que ela habite em mim, para que eu pratique os Teus princípios, para que eu pratique os Teus caminhos, para que eu pratique aquilo que vem do Teu coração em todas as áreas da minha vida. Praticar a palavra. Ele diz: não deixe de falar e de meditar. É como se ele desse a receita. É como se ele dissesse: para você me obedecer, antes de obedecer, você vai ter que falar e meditar. Como assim? Porque à medida que você ruminar a minha palavra, à medida que você pegar essa palavra e pausar, e ler, e refletir, e ponderar, e anotar, e marcar, e circular, e ficar pensando nela, deixando ela entrar em você, ela vai fazendo parte daquilo que te constitui, ela vai se tornar componente da tua natureza, ela vai te mudando, ela vai te renovando, ela vai alterando padrões da sua mente. Transformai-vos, pois, pela renovação da vossa. Vai mudando a tua mente, ela vai quebrando as mentiras do inimigo, e ela vai implantando as verdades de Deus. À medida que essa palavra vai entrando em você, só então você vai conseguir obedecê-la. Não é obedecer à fina força, obedecer na força do braço, na força da carne, não. É através desse processo. Eu vou meditando, e ela vai entrando. Por isso que uma das metáforas mais lindas que eu encontro na Bíblia, da Bíblia falando sobre ela mesmo, é a metáfora do alimento, da comida, do pão. É a principal comparação que aparece na Bíblia sobre a palavra de Deus, o pão. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A comida, ela tem uma característica: quando você coloca a comida para dentro de você, o teu corpo metaboliza aquela comida.
Ele vai destrinchando aquela comida, jogando nutrientes para cá, outros nutrientes para lá, carboidratos têm um fim, proteínas têm um outro fim, e aquilo vai passar a constituir quem você é. Vai formar tua natureza, teu corpo, tua fisiologia vai mudando a partir daquilo que você se alimenta, você se torna aquilo que você come. É isso que acontece com a palavra. Só tem como a gente se tornar quem Deus quer que a gente se torne, se a gente colocar para dentro de nós a verdade de Deus, a palavra de Deus, as promessas de Deus, a voz de Deus. Por isso aqui eu não estou hoje defendendo uma relação seca, meramente assim cognitiva, intelectual, com a palavra. Eu não estou te convidando a ser um examinador da Bíblia, um cientista da Bíblia. Pegar, abrir e apenas encher a cabeça de conhecimento, isso é muito pouco. Eu estou te convidando a se alimentar dessa palavra, para que ela vá entrando em você, e mudando você de dentro para fora, até que essa palavra se torne parte de quem você é. Interessante o poder da palavra. A Bíblia fala sobre outro homem, não mais Josué, um homem chamado Esdras. Esdras está na sua Bíblia, tem um livro, o livro de Esdras. Ele foi um sacerdote, e no período pós-exílio, pós-cativeiro da Babilônia, ele lidera a reconstrução do templo, um projeto muito difícil. E a Bíblia diz, em diversos momentos no livro de Esdras, que a boa mão de Deus era sobre ele. Quem quer a mão de Deus sobre a sua vida? Olha isso, presta atenção. A boa mão de Deus era com ele. Eu vou dar um exemplo. Esdras 7, versículo 28. A Bíblia diz: por sua bondade, Deus me favoreceu diante do rei, diante dos seus conselheiros e de todos os seus poderosos oficiais. Como a mão do Senhor, o meu Deus, esteve sobre mim, recobrei o ânimo, reuni alguns líderes de Israel para me acompanharem. A mão de Deus estava sobre ele. No capítulo 8 do mesmo livro, ele fala: porque a mão de Deus estava sobre mim. É uma expressão maravilhosa. Mas tem um segredo, existe um motivo. Por que a boa mão de Deus era sobre esse cara? 18 versículos antes, a Bíblia diz o motivo. Esdras 7, versículo 28, se você voltar 18 versículos, Esdras 7, versículo 10, a Bíblia diz: Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei, praticá-la, ensiná-la, todas as suas estatutos e ordenanças. Ele decidiu se dedicar a conhecer, a praticar e a compartilhar. Fale comigo: conhecer, praticar, compartilhar. Estilo de vida. Começava o dia antes do Instagram, palavra. Antes de uma decisão, palavra. Antes de uma conversa séria, palavra. Eu preciso dessa palavra, mais do que o alimento físico, mais do que o oxigênio que enche os meus pulmões. Primeiro a palavra, eu quero conhecê-la, eu quero comer dela, eu quero me alimentar dela, eu quero compartilhá-la com outros. Estilo de vida. O mesmo que Deus disse para Josué: medita nessa palavra dia e noite, medita nessa palavra dia e noite. Ei, perceba, os dois tiveram resultados semelhantes. Deus diz: Josué, faz isso, fica firme na minha palavra, e você vai prosperar em tudo que fizer. Esdras, fica firme na minha palavra, e a minha mão estará sobre a sua vida. Deus está te dando a receita, meu amigo. Para de querer o resultado sem antes ter fundamento e processo. Antes de você colher qualquer resultado vindo de Deus, Ele quer estabelecer na minha vida e na sua, esse estilo de vida em que a palavra vem antes, em que a palavra é o caminho, em que a palavra é o parâmetro, em que a palavra é a referência, em que a palavra é o padrão, em que a palavra me enche, me muda. É o que Deus quer, meu irmão. Você compreende?
Diga amém aí no seu lugar. O Salmo 1 vai falar a mesma coisa. É a Bíblia toda apontando para a mesma direção, para a mesma ideia, para o mesmo conceito. Fica na palavra, pratica a palavra, habita na palavra. Que a mão de Deus vem, que o resto deixa na conta de Deus. O resultado é com Deus. Salmo 1, a Bíblia diz, Salmo capítulo 1, bem-aventurado o homem que medita na lei do Senhor, de dia e de noite. É um estilo de vida, dia e noite, não são turnos, é só uma forma de falar, é um estilo de vida, é uma maneira de se viver na palavra. É nela que eu me oriento, é nela que eu busco socorro, é ela que me conforta, é ela que me confronta. E o texto continua dizendo, esse que medita dia e noite nessa palavra, será como uma árvore plantada junto a um ribeiro de águas correntes, e no tempo certo ele dará o seu fruto, as suas folhas não murcham, e tudo que ele faz prosperará. É como se Deus dissesse, você quer dar certo? Então você só dá certo praticando a palavra de Deus. Ai, que palavra abençoada é a palavra de Deus. O Salmo 19, ele vai dizer, versículo 7, que a lei do Senhor ela é perfeita. Ela, olha isso, revigora a alma. Tem alguém cansado? Tem alguém precisando de ânimo, de combustível? Teu tanque está na reserva, ou teu tanque já está depois da reserva. Quem aqui, olha, eu já fiz isso muitas vezes. Você andou de carro pela fé? Porque já passou da reserva. Quem já? Eu já me dei mal nisso. Você também? Já passou da reserva. E hoje os carros estão tudo, né? Já até a ponta acusa quantos quilômetros falta para o carro parar. Mas antes não tinha esse negócio não. Aí você ficava lá, ó. Meu Deus, já passou da reserva, e ficava só contabilizando. Na internet fala que esse meu carro aqui anda indo uns 50 quilômetros, andei só 5, ainda dá para rodar uns 30. Escute bem, o tanque está vazio, sem ânimo, sem força, sem visão, sem fé. A lei do Senhor revigora a alma. A lei do Senhor renova o interior do ser humano. A lei do Senhor, ela refrigera o coração. A lei do Senhor, meu irmão, ela traz esse combustível. Os preceitos do Senhor são justos, dão alegria ao coração, mas olha isso, olha isso, olha isso. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. O que é isso? Sábio o inexperiente. O salmista está dizendo, até mesmo quem não viveu muito, quem não teve uma certa experiência, pode ser poupado da dor e do sofrimento. Não precisa passar pela experiência para saber que aquilo não é bom. Basta ter a sabedoria que vem da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela te poupa de sofrimentos desnecessários. Ela te poupa de certas decepções e frustrações. Ela te coloca no caminho da vida. Esse é o poder da palavra. Eu não sei qual é o mapa que você tem adotado para orientar os teus caminhos, mas eu quero te encorajar. É a palavra, é pela palavra, é por essa palavra, porque essa palavra, ela é sobre Jesus e aponta para Jesus, como nós vimos aqui nesse vídeo, do começo ao fim. Fale comigo, a palavra é sobre Jesus. Quanto mais eu mergulho nela, mais eu me envolvo nos braços de Cristo. Quanto mais eu entro nela e ela entra em mim, mais Jesus habita na minha vida. João capítulo 15, veja bem, João capítulo 15, Jesus ele diz assim, vocês são os ramos, eu sou a videira. Só tem como vocês darem fruto, se vocês permanecerem em mim. O nosso desafio não é se esforçar para dar fruto,
O nosso desafio é se esforçar para permanecer nele. Se eu permanecer em Jesus, a lógica é, eu darei frutos, assim como um galho que está ligado a uma árvore saudável, ele dará frutos, sim ou não? Então o nosso desafio é permanecer em Jesus, João 15. Mais na frente, no mesmo capítulo, Jesus vai falar a mesma coisa com outras palavras. Olha o que ele vai dizer. Ele vai dizer, aquele que permanecer nas minhas palavras, e as minhas palavras permanecer neles, pedirão o que quiserem, o Pai vos concederá. O que é que Jesus está falando? A mesma coisa, mas ele trocou. Em vez de falar permaneçam em mim, agora ele fala permaneçam na minha palavra. Em vez dele falar se conectem comigo, ele está falando se conectem com a minha palavra. É como se Jesus dissesse, eu e a palavra são sinônimos. Eu e a palavra são equivalentes. Talvez você não pode pegar Jesus Cristo físico, a pessoa, e colocar sentado em uma cadeira para tomar café com ele. Mas você pode tomar café com essa palavra do lado. Talvez você não pode pegar Jesus, colocar dentro do teu carro, mas essa palavra, se ela estiver no carro, Cristo está ali também. Talvez você não pode convidar Jesus para o teu escritório, mas deixa eu te falar uma coisa, se a palavra está lá com você, em você, Cristo está ali. Você está entendendo? Palavras dele, palavras de Jesus. É como se Jesus simplificasse. Como se ele dissesse para a gente, ei, é mais simples do que o que você pensa. Você que fica gritando para mim, diz Jesus. Você que fica gritando para mim, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus. E Jesus falando, eu estou aí em cima da tua mesa. Abre, come, medita, se alimenta dessa palavra. Eu e a minha palavra somos um, somos um, somos um. Essa palavra, meu irmão. O poder dessa palavra. Interessante quando Deus fala. Quando Deus fala, sempre que Deus fala na Bíblia, Ele vai começar algo. Pega isso aqui. Sempre que Deus fala com o homem na Bíblia, é porque Ele está disposto a fazer algo na vida daquela pessoa. Deus falou com Noé, alguma coisa Ele queria fazer com Noé. Deus não desperdiça palavras. Deus não joga palavras ao vento. Deus não joga palavras ao vento, é por isso que eu quero que você entenda uma coisa. Quando você falar, eu ouvir Deus, é melhor você se posicionar para praticar, para colocar em prática. Porque Deus não joga a palavra dele ao vento. Se Ele falou, é porque Ele está te convidando para viver algo com Ele. Quando Deus fala com Abraão, é porque Ele queria fazer algo na vida de Abraão. Primeiro Ele fala, depois Ele faz. Primeiro Ele fala, depois Ele faz. Ele não dá sugestões, Ele faz convites. Quando Deus fala, é porque Ele está dizendo, eu quero que você venha comigo para desfrutar de uma vida diferente, de uma jornada diferente. Mas o método de Deus para agir na nossa vida é sempre falando a sua palavra. É por meio da palavra dEle, é por meio da palavra dEle que Ele cria uma conexão entre o plano que Ele tem para nós e a nossa vida. Você compreende isso? A maneira de Deus te seduzir para o projeto que Ele tem para a tua vida é falando. Enquanto eu estou pregando aqui agora, o Espírito Santo está usando essa palavra para seduzir teu coração, para o projeto que Ele tem para a sua vida, para o plano que Ele tem para a sua vida. É a palavra. A palavra, entenda isso, quando Deus quer fazer algo consistente e duradouro na nossa vida, Ele vai nos mandar para a palavra. Sempre que Deus quer fazer algo consistente e duradouro, e não apenas Ele vai nos mandar para a palavra, no sentido de, vai lá, e descobre quantos livros tem a Bíblia, o nome de cada livro, memoriza, não. Ele vai nos mandar a praticar a palavra. Com base em que eu digo isso? Com base em Mateus capítulo 7. Palavras de Jesus. Ele disse, a que assemelharei? Aquele que ouve e pratica a minha palavra. É como um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos, transbordaram os rios, deram contra aquela casa e ela não desabou porque estava sobre a rocha.
Quando Deus quer fazer de você uma casa firme, uma casa sólida, quando Deus está te chamando para viver uma vida constante, uma vida consistente, uma vida que fica de pé, mesmo diante das pressões, sabe o que é que Ele faz? Ele diz: filho, pratica a minha palavra, porque você precisa de alicerce, e é o alicerce que sustenta o prédio, é o fundamento que sustenta a casa, é o invisível que sustenta o visível. É a palavra, não é sobre apenas saber, fale comigo, não é sobre saber, é sobre viver, é sobre praticá-la, é sobre o poder de praticá-la. Ah, meu irmão, a prática dessa palavra tem tanto poder. Interessante como Deus tem uma mania, a mania de fazer milagres a partir da obediência do homem à sua palavra. Interessante. Certa feita, uma viúva, 2 Reis capítulo 4, que não tinha nada, só um pouquinho de azeite dentro de casa, ela vivendo um tempo de miséria. A miséria era tamanha que os seus credores bateram na porta dela, querendo levar os filhos como pagamento pela dívida. A mulher desesperada, ela ficou desesperada e buscou a ajuda do profeta Eliseu. O profeta vai na casa dela e pergunta para ela: mulher, o que você tem na tua casa? Ela diz: nada, apenas um pouco de azeite. E ele diz: então vai e pega vasilhas com os teus vizinhos, derrama esse azeite sobre as vasilhas. A mulher tinha um problema, ela precisava de um milagre. Fale comigo, milagre. A mulher precisava de ela queria receber ela clamou e foi atrás do profeta buscando Quando o profeta chega na casa dela, ele ouve o problema, mas ele não faz um milagre. Ele ouve o problema, mas ele não ora pelo milagre. Ele constata a necessidade, mas ele não encurta o caminho. Ele constata a necessidade, mas ele não dá um milagre. Ele dá uma palavra. Ele dá uma direção, ele dá uma instrução. A mulher só recebeu o milagre porque ela creu e obedeceu na palavra que ela recebeu. Quem está entendendo o que eu estou falando? Isso daqui é um modus operandi de Deus. Em vários momentos nós notamos isso na palavra de Deus, nas escrituras. Exemplo, Naamã. Naamã era um homem leproso, coberto de lepra. Ele vai atrás do profeta, o mesmo profeta, o Eliseu. E ele vai buscando o milagre. Naamã precisava de ele vai atrás do profeta pedindo por Quando ele chega lá no profeta, o profeta olha para ele e diz: vai lá no Rio Jordão e tome banho, lave-se 7 vezes naquele rio. Naamã fica indignado, ele achava que o profeta ia orar por ele, ele achava que o profeta ia fazer milagre, mas o profeta não fez milagre, o profeta deu Parece a gente que entra no culto esperando que Deus faça alguma coisa nos 90 minutos do culto, e Deus diz: eu vou fazer, eu vou te dar Quem está entendendo o que eu estou falando? Nunca diga que está voltando para casa sem milagre, porque sempre que você volta com uma palavra, você está voltando com a chance de viver Você está compreendendo? Esse é o jeito de Deus. Há milagres em nossa vida, há transformações em nossa vida, que só vão acontecer quando a gente crê, fale comigo, crer, e obedecer a palavra de Deus. Ele fala, mas a gente é duro na queda, né? Não, vamos admitir, vamos. Ele fala, mas a gente é duro na queda, é ou não? Deus fala, e se eu perguntar sobre pontos e tópicos que você já tem convicção de qual é a orientação de Deus, mas que a gente custa em ceder, a gente custa em falar: eu vou fazer do teu jeito, Deus. É ou não? É porque não cremos, é porque não confiamos, não cremos e por isso não obedecemos.
E porque não cremos e não obedecemos, deixamos de desfrutar do operar sobrenatural de Deus. Quando Deus libera uma palavra, Ele está dizendo, me provoque. Quando Deus fala com você aqui, e você entende, peraí, essa palavra está falando comigo hoje aqui, no meu devocional, está dizendo que eu devo perdoar, está dizendo que eu devo largar, deixar, abençoar. O que é isso? O que é que Deus está fazendo? Deus está dizendo, me provoque. Me provoque. Me provoque. Pague para ver. Creia e obedeça, pague para ver, provai e vede que o Senhor, pague para ver, e você vai ter essa experiência, de que a minha palavra é melhor do que você, de que viver no Deus disse é melhor do que viver no eu acho. Viver no Deus disse é melhor do que eu acho, eu sinto, eu quero, eu penso, eu creio, não, é melhor viver no Deus disse. Esse é o jeito de Deus. Traz para mim esse elemento criativo, enquanto o louvor retorna. Eu quero concluir com isso daqui. E eu preciso de um voluntário, do A13, um homem, tem que ser um homem jovem. Você, ou de blusa branca, fique aqui, fique aí, segura o celular do rapaz, porque é elemento criativo, se alguém fizer uma ligação agora não pode interromper, vai dar tudo certo. A palavra tem que ser crida e tem que ser obedecida, para que então os seus resultados possam ser vividos. Há um texto que fala muito bem esse princípio. João capítulo 9. A Bíblia diz assim, que Jesus foi confrontado por alguns religiosos acerca de um cego. E o pessoal jogou Jesus contra a parede e questionou, esse homem aqui é cego por quê? Os pais dele pecaram? É maldição hereditária? Tem hoje gente que ainda fica com essas noias. Pastor, estou vivendo essa vida por quê? Essas dificuldades, esses problemas. Foi meu pai, meu avô, meu bisavô. Aí Jesus então diz, olha, não foi nem pai nem mãe. Esse pecado não tem nada a ver, na verdade, não é pecado. Esse problema, essa cegueira, é para a glória de Deus, vai servir para a glória de Deus. E Jesus então ele faz algo, versículo 6, tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva, e aplicou-a aos olhos do homem, e disse, vá se lavar no tanque de Siloé. Curve aqui sua fronte, isso. Jesus, fecha os olhos, Ceguinho. Jesus fez uma lama, perfeito, fecha os olhos, fecha bem os olhos. Cuspiu, fez a mistura, e depois que untou bem, Jesus disse o quê? Enxugar aqui. Jesus disse o quê? Vá se lavar no tanque de Siloé. Segura, fica firme aqui. Fica firme aí na posição. Olha para cá. Jesus, olha para mim. Enquanto o louvor retorna, pode vir, Davi, me ajuda aqui agora. Pergunta, você vai me ajudar a encerrar a mensagem. Jesus poderia ter feito o milagre ali naquele lugar, sim ou não? Sim. Jesus tinha poder para isso? Sim. Quantas vezes e quantos cegos Jesus curou ali, naquele momento, naquele instante, pá. Mas com aquele cego foi diferente. Com aquele cego, Jesus diz,
eu vou tocar em você aqui, mas o resto do milagre vai ficar com a tua fé e a tua obediência. Se você crer e obedecer a minha palavra, você vai ver o que Deus fará. Tanque de Siloé. Alguns estudiosos falam que a distância provável entre aquele lugar que Jesus estava e o tanque de Siloé era mais ou menos meio quilômetro. 500 metros, cego, com lama nos olhos. Por que o tanque de Siloé? Por que não se lavar no meio do caminho? Vai ver no meio do caminho, alguém o interrompeu, alguém o interceptou e disse assim: ei, deixa eu lavar aqui você. Ele, não. Jesus disse, é lá no tanque. Jesus disse, é lá no tanque. Não é o que eu acho, não é o que eu quero, não é o que eu penso, é o que Jesus disse. Vai ver no meio do caminho, ele ficou agoniado, ele ficou desconfortável, ele sentiu a vontade de se, gritar: socorro, alguém me lava, alguém me limpa aqui logo. Mas ele entendeu, não é sobre o que eu quero, o que eu acho, o que eu penso, é Jesus disse, é o que Jesus disse. Se eu concordo, se faz sentido ou não, é outra história. Se é lógico, se é ilógico, é outra história. Se as pessoas à minha volta não concordam, é outra história. Se as pessoas me criticam, não me apoiam, não ajudam, não aplaudem, não concordam, eu não quero saber. Eu quero saber o que é que Jesus disse. Eu quero crer e obedecer ao que Ele diz. Ele chega lá no tanque de Siloé, e ali naquele tanque, chega para cá, vou ajudar você, tem água. À medida que sai a lama, volta a vista. À medida que sai a lama, volta a vista. Pode se lavar, ceguinho. E aqui tem uma toalha aqui ao seu lado. Ele percorreu um caminho. Ele percorreu uma jornada. Olha para cá. Culto de domingo. Você vem para a igreja e o mestre te toca. É impossível estar em um lugar como esse e o mestre não te tocar. É impossível você estar no lugar dos louvores e o mestre não tocar você. Mas o milagre ainda não está completo. E tem pessoas que se perguntam: pastor, por quê? Eu digo porque você anda meio curado, meio restaurado, meio transformado. Não, as coisas não completam, a cura não é integral, porque você para no toque do mestre. Você para no toque do mestre. Ele liberou uma palavra para você, falou com você. Creia e obedeça, creia e obedeça, creia e obedeça. Porque é a prática da palavra de Deus que completa o que o toque do mestre começou a fazer. Obrigado, meu amigo. Olhe para cá enquanto as luzes se apagam. Eu quero encerrar com isso. Chega. Sabe de quê? Olha para mim. Chega. Na nossa vida. Chega de meias curas. Chega de restaurações pela metade. Chega de meias libertações. Você entende que eu não estou falando isso em tom de acusação? Você compreende? É para mim, é para nós. Chega. Chega de se conformar com o mestre me tocou, quando na verdade o que ele quer
é que você finalmente possa dizer: o Mestre me curou. É muito bom, você vai para congresso, vai para vigília, vai para acampamento, o Mestre te toca, você chora, você cai no chão, é muito bom, o Mestre te toca. Mas sabe por que muita gente não desata, não rompe? Sabe por que não é curado e restaurado? Porque para no toque do Mestre. É na segunda-feira, quando não tem luz, nem palco, nem fumaça. É na segunda-feira, no dia a dia, na arena da vida. É na segunda-feira, dentro de casa, no trabalho, na rua, no ônibus. É na segunda-feira, é lá. Quando temos a chance de praticar a palavra que Deus falou ao nosso coração. Que ganhamos a chance de nos lavar nas águas de Siloé. Meu irmão, chega de sermos ouvintes e não praticantes da palavra da verdade. A gente só dá certo praticando a palavra de Deus. É isso. Eu e você só damos certo crendo e praticando a palavra de Deus.